Respostas de sábado número 191. Bom, o que você vai ver nesse vídeo de hoje? Hoje eu vou responder alguns comentários, algumas perguntas, sugestões, tudo que o pessoal aqui gosta de falar sobre esse canal, onde a gente só conversa sobre equipamentos dos anos 70, 80, 90. Então essa série de respostas de sábado eu respondo os comentários das pessoas que assistem este canal, correto? Então hoje, plano de fundo, como eu sempre mudo aqui, a gente está numa saga de VUs, hoje VUs aqui de LED, né? De um receiver da marca Gradiente. Então esse é o nosso plano de fundo de hoje, tá? Então se você tem interesse em fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica construtiva, alguma sugestão para este canal, deixa aí nos comentários que lá no 192 eu respondo. Beleza? Então vamos lá, resposta de sábado 191. Vamos começar aqui as perguntas, lembrando que todas as perguntas, a ordem das perguntas aqui, quem me envia é o YouTube, porque eu estou aqui no meu celular, correto? Então vamos lá, primeira pergunta. Maurício Muniz é membro do canal, né? Então aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde você assiste vídeo dos bastidores, eu posso fazer vídeos ajudando as pessoas. Bom, ali a gente tem um grupinho mais fechado, onde a gente pode conversar um pouco melhor. Tem interesse em participar? Entre aí, onde tem uma teclinha escrito Seja Membro, você vai pagar lá uma mensalidadezinha por mês, e vai ter direito a assistir os vídeos. Confesso que essa semana, infelizmente, por motivos que não vem ao caso, eu não postei muita coisa lá. Mas se alguém me pede alguma ajuda, alguma coisa, eu estou sempre ajudando, beleza? Então vamos lá, o Maurício Muniz é membro do canal e ele fez uma pergunta, vamos lá. César, a pronúncia correta é a que você falou no final. Vintage. Agora, vintage. Não, vintage, né? Vintage. A pronúncia final é vintage e não vintage. Cara, é complicado, tá? Isso é inglês de curso por correspondência. Qualquer dúvida, o Google tem a opção de pronúncia com áudio. Abraço. A gente já fez várias pesquisas, né? Tem gente que afirma que essa palavra a gente não pode usar as regras do inglês, que seria um som de EI quando você tem G, tem regras ali específicas, você assista lá. É uma questão que a gente já está tendo há um bom tempo, tá? Então, a pronúncia que me falaram que é correta seria vintage, né? Então, não é vintage, não é vintage, é vintage. Então, vamos lá, cada um aí, ó, são coisas que vão aparecendo, cada um dá uma resposta diferente. Galvão 1091, grande César, uma ótima aula sobre crossover, parabéns. Valeu, acho que ele está falando do vídeo do crossover que eu postei aí alguns dias atrás, tá? Então obrigado por participar. Nando Lunelli, olá César, é normal um tape deck tocar com um mais grave que outro, mesmo sendo mesma marca? Percebi no meu Sony essa diferença. Outra coisa, vamos conversar em live sobre aquele outro assunto, internet, política, etc. Seria legal. Podemos conversar. Felizmente, né, o tempo está bem escasso aqui. Já falei sobre conversar sobre isso há um bom tempo. Vamos ver se a gente consegue aí arrumar um tempinho para poder conversar. Obrigado aí. Vamos conversar sim sobre isso em uma outra oportunidade. Carlos Rosa, amigo, uma das melhores mesas de mixagem da época, se não a melhor, eu era DJ e usei muito o QA 5500 na minha disco, ou na era disco, alguma coisa assim. Sim, né? O QA 5500 da Quasar foi muito utilizado pelas pessoas, porque ele já, além de ser um amplificador, deixa eu sintonizar aqui para melhorar os views, ó, né? Então, além dele ser um amplificador, ele tem um mixer embutido. E não é um mixer igual do Trans 60 ou de algum outro equipamento que só serve para toca-discos. É um mixer geral. Você tem lá uma chave de funções para o mixer 1 e uma chave de função para o mixer 2. Então você pode mixar com tape deck, com várias coisas aí. Além dele ser um amplificador. Então ele é uma grande, né? Uma grande solução aí para quem não tinha muito como ficar ligando muita coisa. Então, digamos, você com dois equipamentos e um QA 5500, além de você amplificar, você pode mixar também. O problema é a pré-escuta, né? Pré-escuta que já complica um pouquinho. Marcos Giroto. César, tem um set composto por um toca-discos RP2, um equalizador E1C,
um DEC CD5500 e um receiver PR2200. Tudo isso tocando em umas caixas Master 78. Gostaria de completar o set com todos os equipamentos Gradiente. Você concorda em trocar o receiver? Se sim, qual receiver ou amplificador Gradiente casaria melhor com o meu conjunto? Bom, vocês sabem que eu sou fanboy de Polivox, principalmente de PR2200. Eu tenho um 2200, tenho um 2200S. Então realmente trocar um PR2200 por alguma outra coisa para melhorar o teu conjunto, poderia valer a pena? Talvez, né? Como eu disse, eu sou fanboy de PR2200, então é difícil, né? Exemplo, vamos dar um exemplo que a gente tem aqui clássico, né? Como você tem um E1C e um CD5500, você poderia comprar um mod 1300, que é esse que você está vendo de plano de fundo aqui. Só que eu acho o mod 1300 inferior de som do que um PR2200, tá? Apesar dele ser mais bonito e tudo mais. Então eu só trocaria o PR2200 por um 1450 para cima. Então 1450, né? Ou então aí eu mudaria, em vez de ter o receiver, teria um amplificador mais tuner, ou se você não usa tuner, esquece o tuner e compra um amplificador. Então eu só trocaria o PR2200 ou por um 1450 ou por alguma coisa um pouco melhor, tipo o mod 160, o mod 360, aí sim, né? Mas eu realmente sou fanboy do PR e não trocaria ele por um, digamos, de 1300, do mod 1300 para baixo eu não trocaria. Yuri Brandão, boa noite César, tudo bem? Há atualmente receivers novos, de qualidade e o preço em conta, assim como caixas acústicas, e é melhor apostar em um receiver de caixas vintage? Aquelas vitrolas maletas Philips da década de 70, sua cápsula e agulha suportam tocadisco 78, goma, laca, ou será uma galera detonando a agulha em alguns vídeos por aqui? Abraço. Cara, eu não entendi muito bem as perguntas, mas vamos lá. Atualmente os receivers novos, que gosta de receiver novo? Bom, vocês sabem que gosta de receiver novo, né? Eu não trocaria o meu S126 nem o meu S125 por um receiver Prologic novo da Marantz, de qualquer outra marca. Sony, não trocaria. Para mim não interessa. Para mim, cada um, né, o preço das coisas, as coisas valem pelo que a gente põe preço, né? Então, digamos assim, esse mod 1300, quem dá preço para ele é quem quer um equipamento desse. Se ninguém quisesse um equipamento desse, ele não valeria nada, né? Mas como as pessoas querem um equipamento desse, então ele tem valor. Na minha opinião, para mim, né, os equipamentos modernos, os receivers, né, o receiver moderno, para mim seria tudo lixo. Mas isso é a minha opinião, você entendeu? Essa é a minha. Aí a tua, ou quem quiser, tem a sua própria opinião, né? O que a gente pode ver é que é o seguinte, que o equipamento antigo tem um valor porque tem muita gente que quer. Agora, já um equipamento moderno, talvez poucas pessoas queiram, né? Mas, como eu disse, é a minha opinião, certo? Que mais que você me pergunta aqui? As caixas, né? Sobre caixas antigas e caixas modernas. Cara, eu não gosto nem das caixas antigas nem das modernas. Eu gosto de caixa profissional, tá? Então eu venho de um nicho que é profissional, né? Então, particularmente, caixa aí fica a tua escolha. Escuta a caixa moderna, escuta a caixa antiga e descobre aí se você acha que um alto-falante de 8 polegadas numa bookshelf, que o pessoal fala aí, toca mais do que uma caixa com um alto-falante de 12 polegadas, principalmente o grave, a profundidade de grave, fica a seu critério. Eu acho que não. Aquelas vitrolas maletas da Philips, década de 70, sua cápsula e agulha suportam tocadisco 78, goma laca. Sim, né, elas foram feitas para esse 78, acho que não. 78 para tocar 78 rotações existem os tocadiscos específicos, né? Essas maletinhas eu acho que era para compacto e no máximo LP, tá? As maletinhas. Pode ser que exista alguma maletinha que seja para 78, mas eu realmente não me lembro. Para tocar 78, só as vitrolas mesmo, né? Aquelas mais pesadonas e tudo mais, tá? Ou será que a galera detonando a agulha em alguns vídeos por aqui? Eu acho que é mais fácil detonar os discos, né? A gente vê os pessoal detonando disco, compra lá disco de R$600, zero bala, e aí, pô, comprei disco de R$600, olha que maravilhoso, tal, vamos escutar, vamos. Aí quando você vai ver, o cara põe num toca-disco lá, com aquelas agulhas bem fajutas, né?
agulha moderna e tudo mais. Não adianta nada você pagar 600 pau num disco e ter um toca-discos chulezento, né? Compre disco em sebo aí de 10ão e compre um toca-discos decente. Essa é a minha opinião, tá? Continuando. F. Suzano. Beleza, César? No seu vídeo falando de crossover, você mostra os signos no set. Esse visor tem diferença entre aparelhos iguais? Uma hora ele aparece com traços de um X quando a chave está ligada, e em outros vídeos o desenho é bem contínuo, parece não ter separação nos pontos. E há tempos procuro um aparelho desse para meu set, mas é difícil encontrar bem conservado. Quando acha, preciso vender meu carro para comprar. Valeu e abraço. Infelizmente esses equipamentos pegaram bastante valor, né? Justamente por isso, porque eles eram muito judiados. Por que você encontra... É difícil encontrar um CX, sei lá, um CX2, porque eles eram usados profissionalmente, né? Então, dificilmente a pessoa comprava para ter no set residencial. Era bem difícil, não era comum ter no set residencial. Era mais fácil a pessoa comprar para usar no som profissional. E aí mete em rack, carrega para lá e para cá, liga e desliga, vai para um lado, vai para o outro e vai destruindo, perdendo o botão, esse tipo de coisa. Então vai destruindo o equipamento, né? Então realmente os equipamentos que estão bem conservados, eles valem um rim mesmo, porque são equipamentos mais difíceis de encontrar em bom estado. Com relação ao visor, se eu não me engano, existem 2 ou 3 versões, tá, do visor do EC400. Existe a versão de micro LED, que é aquele LED bem fininho e tal. Existe a versão de lâmpada, que ela só acende o X e apaga o X, então é só uma face que está ali. E se eu não me engano, existe uma terceira geração, mas eu realmente não lembro. Eu acho que são só 2, talvez 3, como eu disse. Mas sim, existem diferenças nos visores, tá? Tem visor de micro LED, que é aquele que se viu no meu vídeo aí, e existe o visor de lâmpada normal, que ele acende e apaga ali, tá? Então você vai ver realmente diferença nesse tipo de equipamento. Continuando, F. Suzano. César, em seu set você usa Rainbow Tweeter? O que você acha dos modelos que a Gradiente usava? Os tweeters de seda modernos chega próximo da qualidade sonora? Valeu. Cara, é difícil, sabe como? Cada tweeter tem o seu timbre, o seu som, digamos assim. Então se você tiver um Rainbow Tweeter de uma Concert One ou até mesmo de uma SS 3.0, que são outros tweeters, né? Não é o mesmo tweeter, mas inclusive eles são de marcas diferentes. Então se você colocar uma SS 3.0 e uma Concert One uma lá da outra, com a mesma música, com o mesmo amplificador, com o mesmo áudio, o mesmo ambiente, tudo lá, você vai sentir diferença no áudio, tá? Caiu meu disco aqui que eu estou colocando para não ficar pegando reflexo. Então você vai sentir diferença sim no áudio, certo? Agora, se você pegar um tweeter de Rainbow e colocar do lado de um de seda, óbvio que você vai sentir diferença. Tudo que você compara um com o outro ao mesmo tempo, certo? Fazer uma comparação justa, um do lado do outro, vai ter diferença. É claro que alguém vai te falar assim, é a mesma coisa, o mesmo agudo. Claro, o cara escutou o Rainbow Tweeter lá há 20 anos atrás, e aí hoje escuta um de seda, não, tem o mesmo som. Só que ele já perdeu aquela percepção do Rainbow Tweeter. Nós estamos falando em escutar os dois juntos, ao mesmo tempo. Com certeza, se você tem um ouvido muito apurado, você vai sentir diferença. Cada sistema, né, de tweeter, de confecção de agudos, vai soar de uma maneira diferente, né? Ah, pode ser mínima diferença? Pode, mas que vai ter diferença, vai. A questão é que os Rainbow Tweeter não existem mais, não tem mais reparo, esqueça. As minhas SS 3.0 que eu tenho aqui estão com os tweeters bons, mas eu ainda não consegui fazer funcionar. E mesmo assim, não são iguais as da Concert One, como eu já acabei de dizer. Então, é difícil, entendeu? A questão maior que você tem que colocar aqui é o seguinte: o que é mais fácil de reposição? Não adianta você pagar lá 5 mil reais num par de Rainbow Tweeter, colocar no teu equipamento lá, no teu, sei lá, no teu amplificador que está com o potenciômetro chiando. Aí a hora que você vai aumentar o volume, dá uma raspada no potenciômetro, você vai mudar uma chave ali, dá uma raspada, dá uma mudada, pum, torra o tweeter, já era. Então não adianta, se você falar assim pra mim, vai nos de seda mesmo, escuta os de seda, queimou, vende, arruma um reparo, compra outro, né? Esse negócio de ficar no Rainbow Tweeter, não adianta nada o cara gastar uma fortuna no Rainbow Tweeter ou numa Concert 2 e ligar num amplificador com potenciômetro chiando. Vai queimar, não tem jeito. O Rainbow Tweeter é muito sensível, né?
Então, mais ou menos isso. Quer continuar conversando? Chama de novo aí e faz uma nova pergunta. Alex Vieira, Ave César. Alguém do grupo pode indicar algum curso online de eletrônica? Quero aprender a fazer a manutenção dos meus equipamentos. Eu estou pensando em participar desses negócios aí, né? Em vender curso. Acho que eu vou começar aí. Se tem alguém aí que tem curso de eletrônica e queira fazer uma parceria comigo aí, chama, que eu começo a vender. Posso vender curso de eletrônica sim, né? Vamos tentar extrair mais alguma coisinha daqui, né? Consegue entender o que eu estou falando, né? Então, se tem alguém que tem curso de eletrônica, que tem alguma coisa ligada à eletrônica, ligada à vintage, e queira fazer uma parceria comigo, me chama aí, e aí eu vou assistir o vídeo, vou olhar, vou ver se vale a pena, e aí indico, e aí vou destrinchar o curso, né? Fala assim, não, vale a pena para iniciante? Não, é para mais pesado. Então, quer dizer o quê? Eu vou dar minha opinião e vou tentar avaliar, né? Ou validar, né? O curso ou qualquer coisa que você queira anunciar aqui no meu canal. Estamos abertos para negociações. Paulo Rincon. Boa noite, César. Lembrando, né? Se eu for anunciar alguma coisa aqui, com certeza alguma coisa que eu boto fé. Não vou anunciar o cara, te dou, sei lá, quantos R$1.000, põe aí. Mas se eu ver que é porcaria, esqueça. Só vou colocar aqui o que é realmente bom, né? E que eu acho que vale a pena. Eu já falei sobre réplicas, sobre restauração. Já chamei o pessoal de restauração para ver se quer que eu faça uma avaliação. As pessoas têm medo às vezes, né? Vou mandar lá e ele vai ficar criticando minha restauração. Bom, eu sou exigente e vou criticar, né? Se tiver ruim eu vou criticar. Inclusive, em breve aqui, vocês viram aí um vídeo onde eu mostrei o SL2900 e eu comprei uma tampa nova para o SL2900. E quando chegar essa tampa aqui, eu vou colocar ela, a tampa, uma do lado da outra, a original e a réplica, e vou destrinchar. Vou falar tudo o que eu acho. Por quê? Porque eu comprei a tampa. Ninguém me doou, ninguém me deu, não é parceria, não está patrocinando o canal. E mesmo se tivesse patrocinando esse canal, eu seria o mais honesto possível. Eu quero passar para as pessoas. Por que eu faço isso? Porque eu quero que as pessoas que estão assistindo e que querem comprar, que querem adquirir esses equipamentos, evoluam no seu nível de qualidade. Quanto mais você que está assistindo aqui, todo mundo que assiste esse canal, evoluir, ser mais criterioso, ter mais crítica com relação a tudo que é feito, a gente vê os caras falando assim, nossa, que lindo, maravilhoso, e olha lá cheio de detalhes, cheio de problemas. Não, vamos tentar elevar esse nível aí. Conforme você vai criticando aquilo que está sendo feito, colocando defeito, detalhes, a pessoa que está fazendo vai tentar melhorar, vai ter que melhorar. Só sobrevive no mercado quem faz coisa boa daí. Eu, você, todo mundo ganha com isso, correto? Porque daí as coisas mal feitas, exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Já que esse vídeo aqui é longo mesmo, cara, os caras estavam vendendo botão, né, de plástico para linha 5000, eu ia lá e falava, isso aí é de plástico, feito em resina, pintado, né, vai ficar totalmente estranho, tal, não sei o que. Depois uma pessoa começou a anunciar o de alumínio. Daí eu perguntei lá, tem certeza que é de alumínio, não é de plástico? Não, é de alumínio, tem o miolo, tal, pelo mesmo preço do de plástico. O cara que fazia de plástico sumiu. Beleza, ganhamos, nós ganhamos qualidade, né? Então nós, com tudo que a gente fez ali, falar que era de plástico e tal, não é legal pôr os de plástico e tal, a gente ganhou qualidade, porque agora existem réplicas de alumínio, certo? Sendo vendidas por aí, de 2 ou 3 fabricantes até. Então quando você faz uma crítica a alguma coisa que é feito, não é para desmerecer o serviço, não, é para tentar que a pessoa melhore o serviço, faça uma coisa mais interessante. Então quanto mais interessante, quanto mais perfeito for, quanto mais parecido com o original for, melhor, com certeza, para todo mundo, para mim, para você. Então quando eu chegar essa tampa no toca-disco, eu vou lá e vou analisar, e vou falar, e poderia melhorar isso, poderia fazer assim, vou falar, porque eu não estou ganhando a tampa, eu comprei a tampa, correto? Então aguardem aí, em breve, esse vídeo aí no canal. Vamos lá, continuando. Onde é que eu parei aqui? Boa noite, César. Boa noite a todos. Bora lá. Valeu, obrigado. Paulo Rincon é membro do canal. Francisco Felício. Vejo sempre teus vídeos e já vi muitos aparelhos demonstrados por ti. Mas é difícil tu postar mesa de som. Por quê? Tu não usa nos teus sets mesa de som, cara, né? Por mais que eu venha do som profissional, a mesa de som é mais difícil de usar. É difícil tocar banda ao vivo, esse tipo de coisa. Eu realmente já mostrei várias mesas de som aqui no meu canal. Tem mixers aí de mesa, que eu já mostrei, mixers clássicos, mesa de som da que marcas que era? Tem uma aqui, como é que era? Essas marcas, puxa vida, Stanner,
né? Qual que era a outra marca que eu tinha aí? Tem vídeos de mesa de som aí sim, certo? Mas eu realmente não uso. Por quê? Porque eu não tenho banda. Não vou ligar banda, né? Então eu prefiro um mixer mesmo, certo? E não mesa de som. Mas sempre que aparece, que vai ser difícil aparecer a partir de agora, mas sempre que tem alguma oportunidade a gente mostra, com certeza. Principalmente as clássicas, né? Stanner, e a outra que eu tenho ali é Stanner, não é Ciclotron, tem uma outra aí. Boa noite, César. Vamos lá. Fiel de Som Gomes. Boa noite, César, tudo bem? Meu amigo está me vendendo um 3-in-1 Evadim, mas não sei quanto vale. Você poderia nos dar um norte? Você poderia nos dar um norte? Desde já agradeço, parabéns pelo canal. Cara, vamos lá, né? Não tem como pôr preço. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Não existe como você pôr preço só pelo modelo. Ah, eu tenho um A1. Quanto vale? Vai saber? Outro dia alguém me mostrou aí, até eu fazer um vídeo lá nos membros, mostrando um PM5000. Alguém me ofereceu. Se alguém falasse pra você assim, ó, tem um PM5000 por R$700. Você falava assim, nossa, R$700 eu quero. Beleza, até você olhar as fotos. A partir do momento que você vê as fotos, você puxa, daí já não dá. Você consegue entender? Então não tem como avaliar um equipamento, né? Se eu falar para você, tem um PM5000 por R$5.000, certo? É um PM5000. Agora, eu tenho um PM5000 por R$700, é outro PM5000. Então, tudo isso vai dar preço ao equipamento, estado de conservação e tudo mais. O que eu posso dizer é que os 3-in-1s da Evadim, às vezes pode ter alguma complicação na manutenção. Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, se ele está te vendendo um 3-in-1 da Evadim, se ele tem algum defeito, algum problema, eu primeiro pesquisaria alguém para fazer manutenção, que é um outro ponto, técnico, né? Técnico eletrônica. Cara, isso é um vídeo, uma live, eu quero conversar sobre técnico, né? É bem complicado. As pessoas, eu vejo as pessoas assim, indicando, né? Não, esse aí é técnico bom. É técnico bom porque o cara arrumou um aparelho só, né? Vá pedir informação para técnico das pessoas que têm vários equipamentos, certo? Vá pedir informação de técnico para quem vive ou fazendo manutenção em equipamento. Se você vai pegar uma referência de alguém que só arrumou um aparelho, arrumei lá um aparelho com o cara, puta, é bom demais. Só um aparelho, e você já tem uma base que o cara é bom demais, vá perguntar para quem arruma 10, 20 com ele. Aí você vai ter uma base. Aí sim, bom, isso aí é meio perigoso conversar isso aqui, né? E isso eu vou dar um recado, eu estou falando de técnicos da minha região, tá? Não é de fora, porque técnicos, eu até já indiquei técnicos aqui, tá? Então não é especificamente para certas pessoas isso aí. As pessoas às vezes acham que eu estou falando de algumas pessoas. Não, estou falando de técnicos da minha região, probleminha que estou tendo aqui, mas em breve a gente vai conversar sobre isso. Opa, caiu-me disso aqui. Em breve, a hora que eu chutar o balde da barraca, né? A hora que eu já não tiver mais saco, aí a gente conversa aqui nesse canal sobre isso. Vamos lá. Miguel Lantonia Navas. Olá, César. Tenho dois tape decks Gradiente, um seria 2300 e outro é 125. Sei que são iguais. Sim, é a mesma coisa, né? Ambos pararam de avançar e retroceder. Um toca o outro, peraí. Para de avançar e retroceder. Um toca, outro não toca, nem retrocede ou avança. O que pode ser? Grato por responder. Sou fã de suas explicações. Quando pode, abraço. Cara, na verdade é o seguinte, o primeiro passo no tape deck que não avança e não retrocede é correia. Então você vai ter que abrir ele lá. Se você não tem nem um pouco de experiência, nem um pouco de nada, de tato com relação a mecanismo, não abra, peça para alguém abrir. Mas se você tem um pouco de experiência ou quer adquirir esse tipo de experiência nos teus equipamentos, consegue entender? Não, eu quero fuçar aqui, é meu, eu vou fuçar. Aquilo que eu falo, né? Você pode transformar um aparelho em tanque de guerra e eu posso tentar consertar ele, né? Nada impede ele fazer o que você quiser com o seu equipamento. Então se você quiser tentar fuçar nos teus equipamentos, né? Então você pode tentar fuçar e olhar lá, ver se tem as correias. Mas antes, assista os vídeos e tudo mais e dê uma boa olhada. Mas provavelmente seja correia, tá? Vamos lá, continuando. A hora que você abrir ele e olhar lá as coisas lá dentro, quiser perguntar de novo, pergunta aí, né? Oi, César, uma coisa é certa. Nossos equipamentos antigos são bonitos, toca muito, dispensa comentários. Com certeza, né? Acho que ele está falando alguma coisa sobre o
que eu comentei lá. Lembrando, né, se alguma pergunta que te ajudou, se alguma resposta que eu dei que te ajudou, ó, tem o valeu demais aí, contribua com o canal, que isso sempre ajuda. Vamos lá, Vladimir Espíndola, também é membro do canal, agradeço de coração. Olá, mais uma vez, César, desculpe, mas não consegui entender sua explicação sobre o porquê de ter aterramento na carcaça de um tuner, né? Cygnus TU600. A função de aterramento não é exclusiva para toca-discos? Por que aterrar um toca-discos num tuner se todo amplificador ou receiver tem o próprio aterramento? A pessoa que me passou esse tuner disse que a linha se chamava Regence, isso, né? O 600 é a Regence, como eu comentei no vídeo passado. Provavelmente é a última linha da Cygnus, já bem enxuta, antes de mudarem o nome para o NIC. Seria o fim do início, né? A linha 600 da Cygnus é o fim do início. Aí quando mudou para o NIC, ou até mesmo os PA1800, os últimos da própria linha Cygnus, são o início do fim. Com relação ao aterramento, como eu tinha te falado, não tem nada a ver com o toca-discos. Você não vai aterrar um toca-discos no sintonizador. O que eu estava te dizendo é o seguinte, que os equipamentos, você pode aterrar ele isoladamente. Aterrar, eu quero dizer o seguinte, aterrar mesmo, na energia. Digamos, numa função trifásica, ou no 220, ou em algum lugar que você... Para quem tocava em sonorização, cada vez que você fosse ligar em algum lugar, algum ambiente, o equipamento, às vezes carregava ruído, carregava um monte de coisa. Então você fazia o aterramento externo, né? Então, digamos, quando você liga em 110 na tomada, ali o aterramento, se não me engano, está na tomada. Mas às vezes quando você liga em 220, eu acho que não tem aterramento, se não me engano. Eu não conheço muito essa parte aí. Mas aquele aterramento serve para você aterrar o AC mesmo. Você entendeu? Aterrar o aparelho. Não é para usar o toca-disco, é para você aterrar o aparelho. Então, digamos, nos vídeos do Douglas, né? Vou ter que emendar aqui o vídeo, espera só um pouquinho. Assiste os vídeos do Douglas lá, que alguns equipamentos que ele tem lá, ele trocou os cabos e tudo mais, e faz aterramento externo. Não pelo AC, separado do AC. Para quê? Para que quando você tire um RCA, alguma coisa assim lá, não dê barulho, não faça barulho no RCA. Então assista os vídeos do Douglas lá, que ele fala sobre isso, né? Então, inclusive, eu vou dar uma dica aí, Douglas. Fala aí por que os equipamentos têm que ter o aterramento, né? Justamente para isso, para você aterrar o aparelho fora, para não precisar o aterramento estar nem ligado ao AC, direto ao AC, e também não estar ligado ao RCA, né? Mais ou menos por isso, por aí, Vladimir, beleza? Continuando. Cartão de revista. Já tive um desse, lindo esse CVU. Está falando do Quasar 5500 do vídeo passado. Sérgio Igusti, acho que é. Olá, e aí César, beleza? Beleza. Adquiri 2 alto-falantes D12. Estão sem serigrafia. Um ímã é maior do que o outro. Pode prejudicar o receiver? E um deles não marca os polos. Como saber qual o positivo? Desde já agradeço. Saber qual é o positivo é fácil, né? É só você meter a pilha lá, pega os 2 polos do alto-falante, põe a pilha, certo? O positivo e o negativo da pilha. Se o alto-falante subir, se o cone ir para cima quando você puser a pilha, já mostrei isso em vídeo aí, tem aí no canal. Se o cone subir para cima, o positivo que está na pilha é o positivo do amplificador, que tem que ir no amplificador. Consegue entender? Você consegue descobrir a polaridade. Pôs a pilha lá e o cone subiu para cima, o positivo que você colocou no positivo da pilha é o positivo do amplificador, quer dizer, do alto-falante, né? Com relação ao ímã ser diferente, é aquilo, eu sou contra, né? Ligar caixas com alto-falantes de potência diferente, né? O ideal seria que os alto-falantes fossem com a mesma potência. Vai alterar alguma coisa? Não, se você utilizar em baixo volume. Né? Se for a mesma impedância e você utilizar em baixo volume, não vai ter muita diferença, né? O problema é que um sempre vai distorcer antes do outro, né? Então o maior problema quando se usa caixas diferentes, eu sempre falo aqui, é esse. Você estar do lado da caixa maior e a caixa pequena está ali e você não sentir que a caixa pequena está distorcendo, porque o teu ouvido está do lado da caixa grande. Então você vai aumentando o volume, vai aumentando o volume. Não está distorcendo não, mas qual é a tua referência? É o alto-falante grande. E aí o alto-falante pequeno está distorcendo. Então a tua referência de limite de som, limite de volume, tem que ser o alto-falante mais fraco. Né? O alto-falante que está na caixa mais fraca. Eduardo V.
membro do canal também, valeu. Olá César, existe algum empilhamento mais correto para fazer nos aparelhos modulados? Por exemplo, o primeiro de cima é o amplificador, abaixo o equalizador, terceiro é descendo é o pré e assim por diante. Não existe fórmula correta, né? A gente conversou sobre isso justamente no vídeo passado, se não me engano, sobre a linha Assist One. A linha Assist One vai depender, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, daí eu me estendo nessa. Aqui ó, Rodolfo Lorenzetti mandou aqui um palminha, valeu, obrigado. Então é isso, se você tem interesse, faça uma pergunta nesse vídeo que semana que vem eu respondo. Então vou continuar aqui falando agora um pouco sobre o empilhamento do equipamento. Cara, o empilhamento do equipamento vai depender do que você tem, né? Então digamos assim, se você tem um 246 366, óbvio, eles têm que ficar em cima. Outro dia no meu vídeo do equalizador, que eu mostrei lá ligando o equalizador ao 366, alguém foi lá e falou assim, o equalizador não pode ficar em cima do amplificador. Cara, eu liguei ele ali por 5 minutos, 10 minutos que eu fiz o vídeo. Você entendeu? Então não tem problema. Óbvio, se eu for pegar um equipamento desse e utilizar ele o dia inteiro tocando, é óbvio que ele não vai ter nada em cima dele. Então o empilhamento do equipamento varia muito, né, dos equipamentos que você tem. Normalmente quando você vê aí, você vê os amplificadores justamente ao contrário do 246 e do 366, você vê os amplificadores embaixo. Se for ver aí a linha 5000, linha Assist One, linha PM800, os powers estão embaixo. E aí conforme vai indo para cima, vai os outros equipamentos. Por que isso? Porque são as peças mais pesadas, né? Se você pegar um rack com duas laterais e meter os powers lá em cima, para quem estuda engenharia, sabe muito bem o que acontece quando você põe o peso em cima da estrutura, né? Não fica fora de centro ali o troço. Por isso que os powers ficam embaixo. Então seria mais uma lógica de peso e de um equipamento ser apoiado um no outro do que mais, né? Você colocar. Tem gente que põe o deck em cima do amplificador, tem gente que põe o pré, porque o ideal seria fazer a sequência, né? Digamos assim, amplificadores. Vamos citar a linha Assist One, que é a mais completa. Então você põe lá o A1. Depois você põe o P1, né, porque um está diretamente ligado ao outro. Depois você pode pôr o mixer, né? Depois você pode pôr o equalizador, ou ao contrário, o equalizador. Não estou falando de ligação, estou falando de empilhamento. Então você pode pôr o equalizador antes, o equalizador depois, depende do que você usa. Depois o sintonizador, depois os tape decks, ou ao contrário, né? Você pode botar um mixer lá em cima e colocar os sintonizadores e os tape decks antes. Cara, empilhamento vai muito da pessoa, né? Eu sempre comentei aqui no meu canal que é assim, quando a pessoa comprava uma linha Assist One, né, numa loja da Gradiente, exemplo, chegava lá, eu quero uma linha Assist One, tal, comprava, tá aqui, a Gradiente pegava, botava no carro e levava, né, o revendedor levava até a casa da pessoa e instalava na casa da pessoa. Na casa da pessoa, o vendedor é que teria o tato de saber o que você vai fazer, o que você vai escutar, né? O que eu faria seria isso. Você vai mixar, vai usar um mixer para quê? Só para ligar equipamento ou vai querer fazer uma brincadeira? O equalizador, você acha que o equalizador, a gente vai colocar aqui, o equalizador vai só equalizar uma vez só e aí melhorou o som aqui do ambiente completo, beleza? Ou você vai querer equalizar toda vez, mudando de música? Aí o equalizador tem que estar numa posição diferente. Consegue entender? Então realmente o empilhamento de equipamento, quando a gente que conheceu, né, muitos equipamentos que saíram de fábrica e ficavam na casa da pessoa, nunca saíram, né? Eu que fui em casa de pessoas que chegava lá, não, o equipamento eu comprei, tá aqui desde que eu comprei, nunca mexi. A gente via coisas totalmente diferentes. Linha Assist One linha Assist One sem P1, né? Então, ou um aparelho em cima, outro aparelho embaixo, ou a ordem diferente, né? Ou a linha Siglos também, ordens diferentes, a linha 5000 a mesma coisa. Então não tem muito assim uma lógica, vai muito de você e também, na minha opinião, teria que ser mais assim para não forçar os equipamentos. Não adianta você querer colocar o deck lá embaixo e o A1 em cima do deck, por mais que se parafuse ele no rack. Consegue entender? Então é meio complicado isso, meio difícil. Então é isso aí, resposta de sábado 191. Deixe seu comentário aqui no 191, que lá no 192, se o criador desejar, eu respondo as perguntas novamente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para contribuir. Se puder contribuir com valeu demais, com super chat, qualquer coisa assim, eu agradeço de coração. Isso só estimula a gente continuar, né, na luta aí pela melhora, né, do mundo
do áudio, né? Tanto nacional como importado. Cada dia que a gente vai lutando, que a gente vai falando, que a gente vai debatendo, a gente vê as coisas melhorando, a restauração sendo mais bem feita, os componentes para reposição mais bem feitos, as manutenções mais bem feitas, as pessoas serem mais exigentes, tanto na manutenção como na aquisição de equipamento. Isso para mim é muito legal, muito bacana, e é justamente isso que eu quero, né? Que esses equipamentos, além de serem uma peça interessante na vida das pessoas, mas que elas também tenham qualidade. Qualidade, isso é importante. Beleza? É isso aí. Deixa sua pergunta aí para semana que vem. Valeu! Ah, um recado aí, né? Amanhã vai ter um videozinho, que eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Então, se você fez uma pergunta depois de quinta-feira, não vai estar aí tua resposta, tá? Refaça nesse vídeo, que normalmente eu respondo isso daqui na quinta-feira. Tô gravando na quinta-feira à tarde. E amanhã, domingo, vai ter uma saga. Então vai ser o início de uma saga justamente da linha System1, do amplificador da linha System1. Assista aí o primeiro vídeo, aí segunda vai ter outro, terça outro, e assim por diante. Assista o vídeo da manhã que você vai entender. É isso aí, obrigado por todo mundo que participa e contribui com o canal. Valeu, até a próxima.